Começa agora o Empreendedoras que Inspiram, a série de entrevistas do HaraCast, apresentado por mim, Tainá Rubo. Acreditamos que toda mulher é rara e que ao decidir empreender, ela emana uma luz que inspira outras mulheres a brilharem também. Hoje vamos conversar com ela, que é advogada e empresária, pioneira no conteúdo jurídico na internet e tem a maior comunidade de familiaristas do Brasil. Mais conhecida como Camilão, mas também conhecida Camila Mazeira. Seja bem-vinda ao HaraCast. Ai, um prazer estar aqui, uma honra enorme estar aqui do lado de outra empreendedora que inspira muitas mulheres, né? Então, espero que eu cumpra a missão de trazer aqui alguns insights legais para muitas mulheres por aí também. Que delícia, Ká. Nossa, eu tenho uma honra gigante ter você aqui, porque desde o dia que a gente se conheceu, super me identifiquei. Você é aquela pessoa muito mão da massa mesmo. Conta pra gente, Ká, quem é a Camila? Assim, pra gente começar com pergunta fácil. Quem é a Camila? E eu tava pensando nisso hoje de manhã, eu tava pensando, caramba, quando as pessoas me perguntam quem é você, eu faço tantas coisas, eu sou tantas versões minhas, que é até difícil às vezes falar quem é a Camila, tipo, como se fosse uma só, né? Eu sou a Camila, antes de tudo, né? Camila mulher, Camila pessoa, eu sou Camila esposa, sou Camila dona de casa, sou Camila advogada, sou Camila empresária, sou Camila professora, sou Camila produtora de conteúdo, então eu tenho múltiplas versões, vamos dizer assim, que combinadas traduzem nessa determinação. Eu me considero uma mulher muito determinada, muito obstinada, a perseguir os meus objetivos. Então eu sonho alto, mas eu digo assim, né, que eu sonho muito e durmo pouco. Eu trabalho muito pelos meus sonhos. E eu acho que tem um lema assim que eu carrego na minha vida que é ganhar é bom, mas conquistar é melhor ainda, sabe, tá? Então, desde Uhum. pequena, eu sempre fui muito fazedora mesmo. Nunca gostei de pedir ajuda ou ficar esperando que as coisas acontecessem. Não, eu sempre fui atrás. Eu primeiro fiz pedagogia, aí fiz metade de pedagogia e aí desisti por conta de uma greve na faculdade. Foi aí que eu fui para o direito. Nessa greve, né, eu comecei a estudar para concurso e aí me apaixonei pelo direito. Fui para o direito, formei em 6 anos, porque nesse interregno ainda teve uma transferência de faculdade. E aí, quando eu formei, eu decidi ser advogada não por uma decisão própria, sabe, Thay? Eu decidi porque a minha professora da faculdade, me vendo como uma pessoa estudiosa, determinada, falou: Olha, eu queria muito que você fosse trabalhar com a gente. Eu sei que você nunca advogou, nem tem experiência na advocacia, mas a gente faz uma experiência recíproca. Ela ainda utilizou essa expressão. A gente faz uma experiência recíproca. Você vê se você gosta da advocacia e eu vejo se eu gosto do seu trabalho. E foi aí que eu entrei no universo da advocacia, lá em 2016. E desde que eu comecei a advogar, eu comecei a produzir conteúdo também compartilhando a minha rotina. E dali nasceu Entendi. toda essa minha jornada como empreendedora. E é muito curioso, porque quando você decide ser advogada, um bom percentual já decide ser empreendedora junto, né? Porque é uma profissão que estimula muito que você trabalhe sozinha, né? Que você tenha seu próprio escritório. E como que foi isso para você? Você teve essa visão de empreendedora desde o começo, de se ver como Camila empreendedora? Olha, eu sempre fui uma pessoa que queria ter o seu, sabe? Não tem aquela coisa de ou você trabalha pelo seu ou você trabalha pelo sonho do outro, né? Uhum. E eu não sou contra a carreira corporativa, eu tenho muitos colegas que são muito felizes, inclusive, tendo uma carreira corporativa, trabalhando em outros escritórios, mas eu não, eu queria muito, assim, eu tinha um sonho, sabe, Mural dos Sonhos? No meu Mural Sei. dos Sonhos tinha um escritório com madeira, assim, sabe, na frente, Aham. editado, assim, eu tinha esse sonho. E essa questão da jornada empreendedora eu fui descobrindo. Por quê? O que que aconteceu? O advogado, né, ele tem uma profissão liberal, então naturalmente a gente tem que buscar o nosso cliente e a gente tem muitas limitações, sabe? Até pelas normas mesmo. Então a gente tem um provimento que Uhum. fala que a gente não pode, às vezes, mercantilizar, às vezes não, nunca, a gente não pode mercantilizar a nossa profissão. Então, produção de conteúdo, a gente tem vários limites.
Então, assim, a gente tem que buscar o cliente, mas sempre de uma maneira permitida pela lei. Então, o nosso empreendedorismo, ele é um empreendedorismo diferente. Sim. Então, não é aquela coisa do, vamos fazer um anúncio, vamos, né, fazer um outdoor, vamos... Não tem como, é muito da gente, é muito do gogó mesmo, sabe? Aham. Aí, desde de muito jovem na carreira, eu queria ter o meu próprio escritório. Só que eu vim formada no bastidor. Como assim? Eu era responsável, eu comecei como regime de contratada no escritório, e aí eu comecei a me destacar, sabe, Thay, no escritório que eu trabalhava. Uhum. Comecei a me destacar, e aí os meus chefes foram me promovendo uma vez, duas vezes, três vezes, até que eu passei a ser associada com um percentual. Então eu ganhava muito bem como advogada lá, né, nessa carreira corporativa. Só que chegou um momento que eu falei, eu não tenho nada mais para aprender aqui e eu também não tenho mais nada para agregar, né? Eu já estou num limbo, né? Num platô, vamos dizer assim, que eu já alcancei o máximo que eu poderia e também absorvi o máximo que eu poderia aqui de aprendizado, né? Então eu tinha E uma isso é rotina. muito comum, né? Você chegar em algum ambiente corporativo que você sente que daquilo não vai mudar muita coisa. E é uma decisão muito difícil, né? Com certeza. E assim, foi muito difícil para mim, porque por mais que o salário de advogada geralmente não é fixo, né? O meu era também de acordo com a demanda do escritório, mas eu não ganhava mal, eu ganhava bem. Só que tinha aquela questão de, por mais que fosse instável a quantidade do salário, eu tinha uma estabilidade de todo dia 10 ter o meu pagamento. Então, assim, Sim. quando eu decidi sair, foi exatamente nesse momento que eu falei, eu não tenho nada mais para aprender, nem nada mais para somar. E eu tenho um sonho paralelo que é ter o meu nome na parede, né? A gente costuma dizer assim, o nome na parede. Uhum. Eu tinha esse meu sonho de ter o nome na parede. Eu sabia que lá eu não ia conquistar. Eu amava o escritório, eu amo meus chefes, são inclusive meus padrinhos de casamento hoje. Eu Uhum. amava o ambiente, mas eu sabia que dali não ia, né, fluir mais a relação, e eles sabiam disso. Tanto que quando eu pedi demissão, aos prantos, o meu chefe na época falou assim: Camila, eu tava só esperando a hora de você falar, porque eu já sabia, já sentia que você ia pedir demissão há muito tempo. E aí, Uhum. é, eu vim desse backstage, eu vim do back office. Aí é que eu vi o que que era empreendedorismo. Porque eu saí e falei, bom, agora eu vou voar com as minhas próprias asas. E a gente sabe, né, tá? Empreender sozinha é muito difícil, muito, porque É. a gente é equipe, a gente é tudo, a gente é comercial, operação, tático, estratégico, marketing, secretaria, né, administrativa, a gente é tudo ao mesmo tempo. Então, eu saí de uma fase executiva, né? Tipo assim, de uma fase da execução, eu tinha as ordens, eu tinha uma tabela de prazos para cumprir. E agora? O que que eu vou fazer hoje? Eu vou prospectar? Eu Uhum. vou fazer esse prazo? Eu vou fazer isso aqui? Então, eu me vi completamente perdida. E aí veio um erro, vamos dizer assim. Na verdade, não foi um erro, mas foi algo que eu vivi que me ensinou a dizer assim: eu não quero isso para minha vida. Como eu precisava pagar as minhas contas, o que que acontecia? Eu não distinguia qual demanda eu assumia. Então, qualquer cliente que aparecia, eu pegava. Qualquer contrato que Uhum. aparecesse, eu fechava. E isso, depois de um tempo, não fica saudável. Porque eu Uhum. costumo dizer assim, sabe aquele posicionamento pato? Pato nem nada nem voa bem. Você fica nem nadando, nem voando bem. Cada hora você pega um caso, cada hora você pega uma demanda, né? Então, vamos trazer aqui para um exemplo prático. Eu sozinha, pegando uma guarda, um divórcio, um inventário, uma ação de alimentos, Jesus. enfim, demandas da mesma área, mas são demandas distintas. E aí, o que estava acontecendo? O operacional dessas demandas estava me sugando muito, porque eram demandas diferentes, então às vezes eu tinha que aprender alguma situação peculiar de uma ou de outra do zero, eu era sozinha, e aí o que começou a acontecer? As parcelas dos clientes começaram a terminar e eu não estava prospectando novos clientes. Porque E você aí eu estava mergulhada para entregar. estava mergulhada na entrega. E aí eu falei, opa, peraí, não é assim. Ou seja, eu vim muito do operacional, né, do backstage. E eu falei, não, eu tenho que focar no oxigênio do escritório, que é o comercial, que é aparecer, que é, né, trazer novos clientes para o escritório e tal.
E aí foi quando, isso teve um período, foi de 2020 a 2022, que eu fiquei assim, sabe? Pegando demandas Uhum. distintas, embora eu gostasse de uma ou de outra demanda, eu me posicionando sobre ela, eu ainda pegava qualquer tipo de demanda. E aí, em 2022, eu fiquei doente, que foi o seguinte: eu queria ser aquela advogada com muitos processos, sabe, Tainá? Eu queria muitos processos, sabe aquela coisa, eu quero ter muitos prazos, eu quero. E aí eu fiquei doente porque a operação do judiciário, ela é muito burocrática, né? Ela é muito onerosa. O cliente muitas vezes tem até um bordão assim que o pessoal fala, né? Quando o cliente ele ganha uma ação, ele diz que ele tinha o direito. Quando ele perde a ação, ele diz que o advogado era ruim. Então a gente Sim, é sempre o sabe. famoso a culpa é dele, ele põe em quem ele quiser, né? Exatamente, exatamente. Aí quando em 2022 eu falei, não, eu não quero mais pegar qualquer tipo de demanda, qualquer tipo de caso. Eu quero estruturar o meu escritório como realmente uma empresa, um modelo de negócio organizado, estruturado e com o uso do digital, eu peguei o meu conhecimento em direito, ou seja, eu sou uma mulher advogada. E hoje eu Uhum. monetizo não só o meu tempo, porque eu tô aqui com você durante uma hora e meia, ok, é o meu tempo. Vamos supor que fosse um atendimento com o cliente. Eu não consigo escalar o meu atendimento com o cliente. Eu não consigo. Sim, Primeiro, que é completamente impossível. Até energeticamente falando, eu sou advogada familiarista. Então, o cliente do direito das famílias, ele é um cliente que traz um sentimento, a gente precisa ser sensível na hora do acolhimento. Então, não dá para eu atender muitos por dia. Então, eu não consigo escalar minha renda na operação, ou seja, só aqui no meu tempo. E aí foi que eu peguei e falei: não, no digital dá para eu escalar e monetizar mais do que o meu tempo, monetizar o meu conhecimento. Porque o digital sim. continua perpetuando ali o seu conhecimento, mesmo que você não esteja com o celular na mão, né? Então foi Aham. aí que eu realmente voei assim, quando eu peguei e monetizei o meu conhecimento de 10 formas diferentes. Então, hoje eu presto serviço para outros escritórios de advocacia, eu atendo outros advogados que têm dúvida, ou seja, está começando na carreira, pega um inventário complicado, aí me procura para auxiliar. Eu tenho mentoria, então eu mentoro outras advogadas na produção de conteúdo também. Tenho os meus infoprodutos. Então, assim, eu monetizo o meu conhecimento de 10 formas diferentes e acho que o maior, assim, maior lema da minha vida é quem tem um não tem nenhum. Se Uhum. eu dependesse só do meu cliente final, dezembro e janeiro, por exemplo, não seriam meses muito bons, porque a gente está no recesso, né? A gente até costuma brincar que ninguém divorcia quando está no Natal. Então, espera o Natal passar para divorciar. Então, assim, se eu dependesse dessa sazonalidade, eu me daria muito mal. Então, foi assim que eu realmente migrei do advogada só para o advogado Uhum. empresária. Perfeito. E isso que você trouxe é muito importante, porque às vezes as pessoas também se sentem muito mal, do tipo assim, mas eu preciso vender, então eu vou atender, e isso acontece em todas as áreas. Eu que atendo vários segmentos, eu falo que é a minha briga número um com as minhas mentoradas, que é assim, o seu cliente ideal, a sua especialidade, ela é o que você tem, é o seu maior trunfo de posicionamento, né? E na hora que você entende isso primeiro, você consegue justamente até criar outras fontes de renda dentro desse mesmo cliente ideal. Então, eu falo assim que quem quer atender todo mundo não atende ninguém, quer vender para todo mundo não vende para ninguém, porque é aquilo que você falou, você não fica, você é boa, você é espetacular, mas aí você fica mediana para um monte de coisa. Então, até a entrega não é tão maravilhosa quanto ela poderia ser se a gente expande, né? Eu segmentei para empreendedoras de pequeno e médio negócio. Se eu fosse prospectar multinacional, seria outra história, né? Outra estrutura até de prospecção, de entrega e tudo mais. Então, às vezes a gente tem que realmente olhar que não é uma perda, é um ganho, né? Você escolher algo para ser muito boa naquilo, né? E aí, dentro desse contexto, você consegue expandir muito mais. E isso que você falou foi importantíssimo, né? Da gente entender as diferentes fontes de renda, as diferentes fontes de ganho. Como que foi para você, como advogada, que é uma posição extrema, uma profissão, né, extremamente tradicional,
se posicionar na internet com produção de conteúdo e advogando, porque a gente muitas vezes vê a pessoa transicionando de carreira, mas você não, você continua sendo advogada, né? E também aliou essa ferramenta poderosa da produção de conteúdo. Como que foi isso para você? Hoje, eu não entendo o digital como algo à parte da minha carreira jurídica. Eu interligo as duas. Tanto que eu só alcancei os lugares que eu alcancei, eu só atingi os clientes que eu atendo, eu só atingi mesmo o aluno que eu tenho, a mentorada que eu tenho, por conta do digital. Então, o digital, ele é uma, para mim, ele está dentro do universo jurídico. E eu peguei a minha carteira em abril de 2016, março e abril de 2016, e eu abri o Instagram em novembro de 2016. Então, o Instagram, ele é minha própria história de vida, minha própria história. Tanto que as minhas seguidoras me acompanharam. Eu passei por um primeiro divórcio, no meu primeiro casamento, elas acompanharam tudo isso. Depois eu conheci o Felipe, que é meu atual marido, inclusive sócio. Então, elas acompanham tudo e é muito legal. Todo lugar que eu vou, elas falarem, né? Te acompanha há tanto tempo e tal. E no início, assim, não foi algo que. Porque hoje, tá, e o que que eu vejo? As pessoas, elas veem essa necessidade de estar no digital, porque o digital não é mais uma opção. O digital, ele é uma necessidade. Então, Sim. eles pensam, né? Eu preciso ir para o digital. Então, eu vou pegar aqui o meu trabalho e transferir para o digital, né? Eu não, eu já, desde o início, eram meio que os dois juntos. E não foi algo assim pensado, né? Eu vou usar isso aqui para prospectar clientes, para monetizar de 10 formas diferentes. Não, não foi assim no início. Foi para compartilhar a minha jornada. Só que o que que aconteceu? Tinham pouquíssimos advogados. Eu sou a primeira advogada familiarista a usar o Instagram de maneira profissional. E aí muitas pessoas se identificando, caramba, nenhuma jovem advogada fala sobre esses desafios como você fala, esses obstáculos do início de carreira como você fala. E aí eu peguei nisso um propósito de vida, que é transformar a carreira dessas pessoas. Isso é meu voo, né? Assim, não é o resultado que está na minha conta. Claro que eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que não importa. Claro que importa, mas assim, de verdade, quando alguém me fala, Camila, eu fechei um cliente por conta da dica que você deu. Camila, eu fechei um cliente de outro lugar porque eu me posiciono no digital e você é minha inspiração. Isso para mim é o que realmente importa, sabe? É o meu propósito mesmo, na vida. E foi muito difícil no início, porque no início era aquela coisa do blogueira, né? Hoje em dia se chama de blogueira nem é mais tão pejorativo. Hoje até você acha legal se te chamarem de blogueira. Mas na época não, eu já sofri muito. Eu lembro, tá? E naquela época, acho que foi 2019, 2018, mais ou menos, eu fui homenageada pela Câmara Municipal aqui em Goiânia pelo meu uso do digital com um propósito positivo, né? Eles homenagearam várias digitais influencers. E eu fui taxada, tiraram um print dos meus stories e jogaram numa página de fofoca, falando que país é esse, homenageando blogueiras, não sei o quê, como se fosse algo ruim mesmo. Então foi muito difícil no início, assim, mas eu persisti mais pelo propósito, porque eu pensava, se eu estou impactando positivamente a vida de uma pessoa, é uma pessoa que está sendo transformada por aquela minha mensagem. Imagina quantas informações a gente não guarda para nós que poderiam salvar ou impactar positivamente a vida de milhares de pessoas e a gente fica guardando para si pelo medo do que outra pessoa vai falar, né? E aí, na época, fui muito taxada de blogueira e tal. Só que veio 2020, veio a pandemia. Todo mundo teve que ir para o digital. E aí a blogueira passou a ser a professora. Tem como você não ensinar como faz? Você usa o digital há tanto tempo, que eu já produzia conteúdo desde 2016, você tem que ser chamada para ensinar. E aí foi a época dos congressos online, menina. Eu tinha 2, 3 assim por dia, ensinando as pessoas a como usar o digital, sabe? E foi uma reviravolta mesmo. Na minha trajetória, vamos dizer assim, que o que era pejorativo, que era, né, a blogueira, eu tenho uma história da minha vida, assim, que quem me acompanha sabe. Teve um professor muito reconhecido que foi num congresso, numa cidade, e aí meu nome apareceu na roda, né, porque eu usava o digital. E aí ele falou assim, Camila? Camila não advoga, Camila só posta o look do dia. E aquilo me deixou profundamente
chateada, Tainá, profundamente, a ponto de eu nunca mais postar look do dia. Eu fiquei um tempão sem postar o look do dia pelo medo do que as pessoas estavam achando. Só que era a opinião de uma pessoa. Tinham várias outras, porque assim, no universo das advogadas, a forma como a gente se veste é diferente, a forma como a gente se posiciona é diferente. Então, isso fazia parte do universo da minha persona. Eu falo para Sim, advogada. claro. Inclusive para inspirar outras pessoas, porque a gente sabe que a imagem é 55% das suas vendas. Se você não tiver com a sua imagem alinhada, você está deixando de vender 55%. Então, é algo importantíssimo, né? A gente usar isso a nosso favor. E o fato de você inspirar, né? De você mostrar que, mesmo trabalhando 50 mil horas, mesmo tendo uma série de compromissos, você também encontra tempo, né? Para sentir prazer, por que não, né? Colocando o seu look. Porque eu acho que às vezes as pessoas veem alguns assuntos como tabus, né? Então, nossa, então se eu sou inteligente, eu não posso falar de look do dia. Se eu, Exato. se eu tenho, sabe, se eu tenho uma posição maior, eu também não posso dar dica de maquiagem, sabe? Assim, então, é impressionante isso, o quanto a gente não tem nada a ver, né? É. E assim, quando as advogadas vão produzir conteúdo, elas ficam muito assim, eu tenho que falar do direito, eu tenho que falar da parte técnica. E é bem da verdade, gente, o seu cliente, ele não acorda e pensa, quero aprender sobre o benefício tal, quero aprender sobre inventário. Ele tá rolando o feed dele e ele vai se interessar por um ponto que muitas vezes não é técnico. Então, para nós, advogadas, na hora da produção de conteúdo, o conteúdo técnico é importante? Ele é importante. Só que ele não é tão importante quanto o conjunto do técnico, da expressão de autoridade, que é você mostrar como você trabalha, onde você trabalha, as relações que você tem, o networking que você faz, o investimento que você faz em você. Isso é expressão de autoridade. Como é que você construiu sua autoridade? Aí você mostra. O engajamento, que é conversar. A função social de uma rede social é dialogar. E as pessoas esquecem disso, viram perfis palestra. Fica só falando de si, só falando de si. Hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo. Posta, dia de audiência, dia de atendimento. Mas o que isso a pessoa vai agregar na vida da pessoa que tá ali? E o outro é entretenimento. Ou seja, as pessoas estão na rede social para se entreter. Né? Tem até uma pesquisa que saiu naquele livro Economia da Influência, se eu não me engano, o nome do autor é Flávio Santos. Ele fala que as pessoas elas entram na internet para passar o tempo, para ver a foto dos amigos. Elas não entram para se informar sobre algo. Então, a nossa chave tem que virar aí. A gente não tá ali só para ficar falando do conteúdo técnico. Então, ali é que o look do dia, por mais, enfim, por mais, sei lá, supérfluo que possa parecer, não é. Porque é exatamente aquilo que comunica o universo da minha audiência. A época que eu mais fui contratada para divórcio, Thay, foi quando eu passei pelo divórcio. Foi quando eu escrevia crônicas de domingo. Eu escrevia crônicas todos os domingos falando sobre a solteirice, sobre como eu me descobri como mulher depois dos 30 anos, sozinha, como eu me reinventei. E isso fez com que outras mulheres se inspirassem em mim e me procurassem no divórcio delas. Aí tá a chave. Então não é só a parte técnica, é você se posicionar e mostrar também quem você é fazendo o que você faz. Entendendo isso, você vira o jogo. E aquele professor lá que aconteceu isso na minha vida, foi uma virada de chave assim, mas o tempo passou, muito tempo depois, ele me convidou até para dar uma aula no curso dele. Mas para você ver, as coisas vão mudando, né? As opiniões também vão mudando. E ali eu vi, poxa, tem tantas mulheres que se identificam com a forma como eu me visto, com a forma como eu me expresso, com a forma como eu falo. Por que eu vou deixar de mostrar uma coisa que eu gosto de mostrar, que inspira a minha por causa de uma crítica? Uma crítica não mancha toda uma reputação, né? Toda uma construção de carreira mesmo, né? Então eu acho que a gente tem que pensar no propósito da mensagem, não no que as outras pessoas vão pensar. Assim que
o dinheiro começa a entrar, a vergonha sai, né? Então, assim, as contas. Então, assim, é isso que a gente precisa pensar quando for produzir conteúdo. Foi muito difícil no início, mas hoje, se eu sou considerada uma das referências e pioneiras, né, na produção de conteúdo, foi pela persistência mesmo em transmitir a minha mensagem. E eu falo, isso tem muito a ver com algo que eu perpetuo muito, que é você respeitar o seu coração e a sua essência, né? Quando você sente que você deve fazer algo, por mais difícil que possa parecer, ou por mais que você tenha que enfrentar críticas, por mais que a maioria das pessoas falem para você não fazer, eu acho que isso é algo que você deve seguir em frente todas as vezes, sem exceção. Que eu fiz alguma coisa que o universo inteiro em volta falava que não, eu me dei bem, sabe? Assim, lá na frente a conta fechou realmente, porque a gente faz aquilo com amor, com paixão, né? Então, essa questão de você empreender e entender que, para mim, eu sempre trago dessa forma, né? O digital, ele não é uma parte, né? Ele é um departamento da sua empresa, ele é a sua vitrine, né? Mesmo que você não venda diretamente pelo digital, né? Que tem muitas pessoas aqui ouvindo a gente que às vezes não tem esse canal já aberto, mas você vende quem você é. E aí a pessoa pode contratar 50 milhões de pessoas que entregam o mesmo serviço que você. Só que ela te contrata por quem você é. E aí o digital permite que a gente mostre quem a gente é. Né? Tem dia que às vezes eu até fico sem graça, às vezes eu chego em algum lugar, encontro alguém e conto, né? Ah, porque o Breno e a Maria fizeram tal coisa. Ah, eu vi, tipo, porque eu postei, né? Então você fica assim, nossa, é verdade, né? O quanto as pessoas acompanham a nossa vida, né? E como que você lida com isso? Por exemplo, essa separação do se expor, mas ainda assim se preservar. Como que você enxerga isso? Eu acho que o Instagram ou qualquer rede social, ele é um recorte. Por mais que a gente poste um pedaço de cada hora do nosso dia, a gente ainda escolhe qual é esse recorte. Então, o recorte, ele é um recorte real da nossa vida, realmente, mas é a gente que escolhe. Então, claro que eu tenho meus momentos de tristeza, meus momentos que eu não tô afim de aparecer, ou os meus BO que eu não quero mostrar. Isso é normal, gente. Agora, uma coisa que a gente precisa entender é as pessoas nos resumem por aquilo que a gente posta. Então, vamos supor que na sua agenda você vai anotar assim cada compromisso de cada setor da sua vida de uma cor. Então, trabalho, vida pessoal, casa, enfim, escritório, tudo que for relacionado à sua vida, cada um é uma cor. E se você for parar para pensar, da hora que você acorda, da hora que você dorme, você transita entre vários setores da vida. Só que nem todos você posta. Aí o que acontece? Se você posta um ou dois, o que as pessoas vão achar? Que você só faz um ou dois, entendeu? E isso aconteceu muito forte comigo em 2019, ali mais ou menos, eu me divorciei, né? Do meu primeiro casamento. E, gente, o que aconteceu? Eu postava muito trabalho. Eu só postava trabalho. E aí as pessoas começaram a achar que o meu casamento tinha terminado porque eu trabalhava demais. Entendeu? Então as pessoas fizeram essa ligação. Outro momento. Teve uma época que eu sempre trabalhei muito, né? Mas teve uma época que eu trabalhava muito até de madrugada. E eu vivia na base do energético. Tá? E não me orgulho dessa fase, tá? Inclusive, não me orgulho, não tô dizendo que tem Não que fazer. repitam isso em casa. Não é isso. Mas de fato eu vivi isso, eu postava isso. E eu postava orgulhosa. Na minha bio tinha lá o workaholic, sabe? Foi um grande assim, erro mesmo da minha vida, mas enfim, né, serviu de aprendizado. E, inclusive, hoje é uma das minhas missões, falar que você não precisa sacrificar sua saúde mental, em prol de um trabalho feliz e do próprio sucesso, né? Sucesso sem felicidade é apenas uma forma de fracasso disfarçado. E aí... Essa é a bandeira também. Exatamente. E aí eu postava muito energético e tal. E aí as pessoas começaram a falar: cuidado com o coração, cuidado com não sei o quê, sabe? E aí eu, tipo assim, poxa, eu já tinha parado de tomar energético há 1 mês, 2 meses. Um dia eu tomei o energético, você toma muito energético. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, querendo ou não, a gente se posiciona da maneira como a gente quer que as pessoas nos percebam. Então, é óbvio que as pessoas vão pensar isso.
Então, assim, tem que tomar um cuidado do que você quer construir, de como você quer que as pessoas se lembrem de você. Porque, é como você falou, eles vão te encontrar e vão falar: ah, você fez tal coisa? Fiz, eu vi você no Instagram fazendo, eu vi você falando. Então, assim, realmente, é até assim, um papel de responsabilidade mesmo. Eu tenho um mantra, né, que eu carrego, que inclusive sou conhecida por esse mantra, que é sustente o conteúdo que você propaga. Então, vai propagar algum conteúdo, sustenta ele no offline também. Mostra que aquele conteúdo ele é um conteúdo responsável. É um recorte? É um recorte, mas é um recorte real e é um recorte que você escolhe como você quer ser percebido e lembrado pelas pessoas. E isso, assim, acho que foi muito valioso isso que você falou, né? Muitas pessoas podem não ter parado para pensar o quanto a gente tem esse poder em mãos, né? Em pensar, nossa, eu queria ser percebida, né, com mais autoridade, eu gostaria de ser percebida mais leve, eu gostaria de ser percebida mais acessível, e aí começar a transformar realmente esse setor da nossa empresa de uma forma tão estratégica, pensar realmente, né? Tudo aquilo que você vai fazer e postar. E quando eu digo isso, não é nem para você ficar paranoica, né? Tipo, ai, nossa, agora eu não vou postar mais nada, senão eu não sei o que eu vou fazer. Mas para pensar o quanto isso pode ser favorável para a gente, que isso está nas nossas mãos, né? E sabe que, como eu sempre digo, né? Quem vê de fora acha que são tudo mil maravilhas, né? Toda a nossa vida no Instagram, ela é incrível. Né? Mas eu sempre digo assim, eu que não vou ser a pessoa da notícia ruim, sabe? Que fica entrando no Instagram para reclamar, tipo, porque senão também você, qual o perfume que você quer deixar na vida das pessoas, né? Mas a gente sabe que toda jornada empreendedora tem um monte de perrengue. Qual que foi o momento que você acha assim que foi o mais difícil da sua jornada como empresária? Ah, o perrengue? É. Ai, nossa, são tantos. Gente, assim, a vida. Eu costumo dizer que cada etapa da nossa vida vai ser um difícil diferente, sabe? É, teve um dia que eu recebi uma mensagem, tá, que me tocou profundamente. Porque, assim, eu sou advogada, professora, palestrante, eu rodo o Brasil palestrando, ensinando outros advogados e tal. E eu sou muito grata porque eu escolhi isso mesmo, né? Uhum. E eu recebi uma mensagem de uma menina, ela falou assim, cara, eu admiro muito, porque você, assim, tem muitas tarefas no dia. Caraca, eu entro nos seus stories, às vezes eu fico cansada só de ver o tanto de coisa que você faz no dia e tal. Mas, às vezes eu me pego querendo a sua vida, mas eu não teria coragem de pagar o preço que você paga. Cara, essa mensagem dela, inclusive se vocês estiverem ouvindo, assim, tá aqui o meu agradecimento. Foi uma grande virada de chave mesmo, assim, um insight, assim, na minha cabeça, né? Que realmente, será que se eu tivesse uma vida de 9 a 5, né, que o pessoal fala, corporativa, eu estaria feliz? Eu acho que eu estaria feliz e tal, mas seria difícil também, entendeu? Eu sou uma pessoa que Uhum. gosta de viajar, eu sou uma pessoa que, sei lá, eu tenho algumas preferências, enfim, eu gosto dessa liberdade que eu tenho de poxa, ir ali visitar os pais do meu marido em Salvador, ou ir ali visitar minha mãe em Brasília, e ter essa liberdade, essa autonomia que eu tenho. E eu sei que a minha realidade é muito diferente de outras pessoas. Mas é Sim. difícil também. É difícil para mim também estar aqui em Goiânia sozinha. É difícil também eu dormir e acordar trabalhando, porque quem trabalha com digital sabe disso, né? A gente trabalha com uma ferramenta que está o tempo todo colada na gente. Então não tem essa de fim de semana, não tem essa de dar 18 horas a gente se desligar completamente. Então é difícil também, entendeu? Isso que eu quero dizer. Para toda opção de vida que você escolher, vai ter um difícil. E você vai ter que pagar Sim. o preço, né? Suporte o ônus para desfrutar do bônus. Então, eu tive vários perrengues na minha vida, assim, atualmente está sendo o de gestão de equipe. Então, como eu tenho essas múltiplas funções, eu não tenho sozinha, claro. Preciso gerir equipe, mas no início foi gerir o tempo, porque eu era sozinha. Então, assim, acho que tem muitos perrengues para contar. Eu acho que cada etapa da nossa vida tem um perrengue diferente para contar, né, Thay? Agora está sendo a questão de contratação, e eu até falo assim que o mercado não está saturado, gente. O que eu vejo é que tem pessoas que querem oportunidades, mas elas não se fazem achadas.
E tem pessoas que querem contratar, mas não encontram pessoas. Então, em algum ponto, tá havendo uma falha de comunicação. Como eu tenho a comunidade Advogando em Família de advogados familiaristas, eu tenho esse canal e tá? E muitas pessoas me procuram, falam, Camila, eu estou à procura, você pode me indicar alguém para você ver, entendeu? Como realmente tem algo que tá desfalcado ali, né? Então, se você quer buscar oportunidades, crie as oportunidades. Comece Sim. a criar as oportunidades, comece a se posicionar, comece a mostrar aquilo que você sabe fazer no digital. Tem muitos, inclusive, empregos que a gente nem sabe o nome ainda, né, Thay? A Thay, que é empreendedora do Sim. digital, sabe. Que a gente nem sabe ainda e que nem inventaram ainda, mas que vão existir por força do digital. Hoje, na minha Sim. equipe de produção de conteúdo, eu tenho 2 advogadas que produzem conteúdo e que eu contratei porque eu vi o posicionamento no digital e gostei, entende? Então, assim, eu acho que tem que criar as oportunidades. Dificuldades, obstáculos sempre vão existir, a depender da sua etapa, mas a gente combate todas elas com conhecimento e com criação de oportunidades. Com certeza. E tem uma pesquisa que fala essa questão das profissões que ainda nem existem. A cada 5 anos, mais ou menos, não em blocos quebrados, né? Mas sempre num ciclo de 5 anos, é possível que surjam novas profissões que nunca existiram antes. Então, pensa que isso é uma constante, né? E eu falo sempre, aquilo que a gente faz hoje a gente pode fazer a mesma coisa de diferentes formas, né? Se a gente pegar nos últimos 5 anos, quais foram as nossas entregas, nos formatos de entrega que a gente fez, né? Então, até nas profissões mais tradicionais, como o direito e a medicina, o digital está fazendo essa revolução. Imagina nas profissões mais flexíveis, né? Então, eu acho que é um pouco da gente expandir um pouco a mente, de não sair só naquela linha assim, naquela rodinha mais fechada, né? Então, se eu sou advogada, eu tenho que ensinar sobre a minha profissão, e aí eu tenho que, né? Não, você pode usar o digital para vender mais no offline, você pode usar o seu offline para trazer mais posicionamento no digital e fazer esse ciclo, né? Porque eu acredito que é muito sobre isso, a gente olhar de uma forma que não existe a tábua de salvação. Essa é a minha visão, né? Eu nunca acho que existe uma coisa só que tá certa, né? É você ir fazendo ajustes de 2 milímetros em cada área da sua vida, em cada área da sua empresa, em cada ferramenta, estar aberta às mudanças, né? Em cada ferramenta nova que surge. E aí você vê que você nunca fica para trás. Porque as coisas acontecem e a gente absorve, simplesmente absorve, né? Não sofre, tipo, porque o algoritmo vai mudar, porque isso vai acontecer, ou aquilo vai acontecer, né? E quando você olha para trás também, perguntei do maior perrengue, qual foi a sua maior conquista? Quando você olhou e falou assim, Camila, parabéns. Você sabe que, assim, a minha maior conquista nem foi por conta do digital. Foi em 2020, eu sempre tive o sonho de ir para Nova York. Era uma coisa assim de doida mesmo, assim, eu vi os filmes. Para mim, o filme, se ele não fosse de Nova York, ele não tinha graça. Então eu só assistia que tinha como contexto Nova York, enfim. E eu tinha esse sonho, tanto que eu coloquei em todos os meus murais dos sonhos. Eu tinha uma seguidora que foi para Nova York e me trouxe um quadrinho de Nova York, porque ela falou assim, cara, você ama tanto Nova York, que eu trouxe um quadro para você, para você. E esse quadrinho me acompanhou por muito tempo. Eu perdi ele numa mudança, eu sou muito triste por isso, inclusive. Perdi ele, mas ele ficava na minha área de trabalho ali, assim, sabe, sempre comigo e tal. E eu juntei uma grana e tal, comprei uma passagem assim com muito tempo de antecedência na Black Friday, com aquele voo horrível, sabe? 24 horas viajando, mas realizei esse sonho lá. E foi muito legal compartilhar com as minhas seguidoras, porque é tão louco isso de você mostrar sua vida no digital que você começa a ter pessoas que gostam de você, acompanham você, torcem por você, se emocionam com você, sem nem te conhecer pessoalmente. E eu vivi muito isso na pele quando eu fui para Nova York. Cara, as pessoas ficaram muito felizes comigo e tal, assim, foi o meu maior grande sonho realizado. E
Tanto que eu tenho tatuado, né, gente? Nova York não é uma cidade, né? É uma experiência. E aí eu tatuei na minha perna Nova York para me lembrar dessa condição, assim, que foi a questão da realização dos sonhos. As pessoas, muitas vezes, elas não têm um objetivo, elas só querem o mais, sabe? Ah, eu quero ficar mais rica. Ah, eu quero ter mais. Ah, eu quero ter mais cliente. Ah, eu quero ter mais isso. O mais. O sonho delas é focado no mais. Só que é um sonho muito genérico, muito abstrato. Então, o que que você precisa ter na sua cabeça? O seu sonho, o que que você quer? Quanto que é mais de dinheiro? É quanto na conta? Ah, é 100 mil? Ah, é 10 mil? Quanto na conta você quer ter? Porque senão, você até vai conquistar aquilo que você queria, mas com o passar do tempo, você vai ver que coisas que para você antes eram super simples e tal, você não vai dar mais valor, porque você não tem aquele sonho ali traçado, tem um sonho disso, como foi comigo para Uhum. Nova York, sabe? Quando eu fui, eu falei, meu Deus, eu realizei o ápice da minha vida aqui, eu tinha esse sonho, foi incrível. E eu realizei. Então, assim, se eu puder dar uma dica aqui para vocês, mensura os sonhos de vocês, porque vocês vão conseguir fazer o passo a passo até realizá-los. E vocês podem ter certeza que vocês estão muito mais perto do sonho do que de onde vocês começaram. Então, se a gente Sim. ficar, né, patinando, perdido, sem essa direção específica, às vezes a gente nem vai conseguir ver o tanto de coisas que a gente já conquistou. E um segundo sonho que eu conquistei recentemente, e eu sou muito grata ao digital por isso, eu palestrei no congresso do IBDFAN, na Bahia, em Salvador. E assim, para advogada, assim, como advogada, foi o ápice da minha carreira, porque eu palestrei ao lado de doutrinadores e profissionais que eu me inspiro e me admiro muito eles, Rolf Madaleno e Lu Brasileiro, quem é familiarista aí vai saber quem é. Professor Rolf, tem várias doutrinas dele aqui e tal. E, gente, vocês não têm noção, é muito louco o poder que o digital te dá. Se você usar isso aqui com responsabilidade, se você usar com ética, com profissionalismo. E eu fui convidada para palestrar lá e eu tenho certeza que se não fosse o digital, eu não teria alcançado esse sonho. Se eu não tivesse me disposto, me colocado ali no digital todos os dias, enxergado o digital como realmente uma parte integrante do meu trabalho, eu não teria alcançado esse patamar de visibilidade. Né? Teve até uma aluna minha que eu encontrei na palestra no dia e ela falou assim. Eu falei, né, nossa, estou muito nervosa. Eu sei que são 20 minutos, mas eu estou muito nervosa. Aí ela me falou assim, Camila, são 20 minutos que vão ecoar para o resto da vida. E é mesmo, né? Olha só como são as oportunidades. Às vezes elas surgem de um pequeno tempo, mas elas vão ecoar para o resto da vida. Só que quanto tempo eu dediquei antes para que esses 20 minutos pudessem ser Ah, com colocados? certeza. Né? Então, assim, é o poder mesmo do digital de transformar e de te colocar em lugares que talvez você jamais imagine nesse momento ou agora. Ai, que bom, Ká. Parabéns, parabéns mesmo, porque eu acho que muito é sobre isso, né? Você valorizar e celebrar todas as suas conquistas, né? Aqui a gente pergunta, uma que impactou muito, mas todas as conquistas serem celebradas. Quando eu abri a minha empresa, eu tinha uma tradição que toda nova cliente que eu fechava, porque era sempre as mentorias sempre tiveram um alto ticket, então não era aquela coisa de vender todos os dias, né? E toda a mentoria que eu vendia, eu abria um vinho. Aí, então, fechava um contrato, eu chegava em casa e abria um vinho. Aí chegou uma hora que eu comecei a vender muito. Eu falei, você vai ficar alcoólatra. Todo dia abrindo um vinho diferente. Oh, meu Deus, coisa linda. Mas é mesmo, a gente Porque tem que aí ter eu todas acho as que é isso, né? A gente coisas. celebrar de verdade cada conquista e entender que tudo, né? E eu falo sempre também, né? Que empreender uma maratona não é uma corrida de 100 metros, né? Você vai ter um sonho, você vai. E isso que você falou de mensurar é muito importante, porque você consegue criar marcos. Porque, Exato. com certeza, é o que mais acontece, o que eu mais vejo as empreendedoras fazendo é não colocando esses marcos. E aí, conquistando e querendo mais, até, às vezes até insatisfeita, às vezes até com o chicote ali atrás, se cobrando, e não se permitindo parar para desfrutar, pausar para celebrar, né? Às vezes é um café, é um momento, né, que você tome ali um chá para, sabe, relaxar. Eu acho que essas coisas
são muito, muito valiosas, né? São muito importantes. E quando você olha para a Camila daqui para frente, o que que você enxerga? Quais são os planos que você tem, os objetivos que você visualiza? Olha, eu quero muito continuar impactando e transformando a vida de muitas mulheres. Eu quero muito que a comunidade Advogando em Família cresça. A comunidade, assim, hoje ela é meu core, vamos dizer assim, do meu negócio, assim, porque ali eu criei um espaço, imagina, em 2020, 2021, 2021, eu falei, gente, eu quero criar uma comunidade. Você topa entrar? Não tem nada na comunidade, mas vocês topam? E aí as pessoas entraram sem, assim, não tinha muita aula ainda, não tinha nada ali. E as pessoas foram construindo junto comigo. A comunidade Advogando em Família, ela é um espaço online de interação, conhecimento e capacitação 360 graus, porque vai além do direito das famílias. Ele é de capacitação soft skills também, né? De profissão. E a gente ali é uma rede de apoio de advogados familiaristas. E eu quero muito que ela continue crescendo, sabe? Eu quero ter os eventos da comunidade Advogando em Família. Eu quero muito, porque virou um espaço assim que a gente se sente bem. Sabe quando a gente acaba de formar, que a gente se sente perdida? Ou vou empreender, a gente se sente perdida. Para quem que eu vou pedir ajuda? Como é que eu vou fazer tal coisa? E na comunidade a gente tem esse propósito, sabe, Thay? E eu peguei e fiz disso também o meu propósito de vida, né? De impactar outros advogados familiaristas dentro da carreira deles. E hoje meu objetivo é esse, meu propósito é esse profissional, né? De crescer a comunidade Advogando em Família cada vez mais, a ponto dela expandir para além do on também, né? A gente sempre vai, às vezes, do off pro on, eu quero que ela saia também. Eu tenho esse planejamento. E claro, né? Quero continuar crescendo como pessoa, como mulher, quero ter meus filhos daqui a uns anos Uhum. também. Mas são esses os meus sonhos para daqui para frente. Ah, muito bom. Então você está ouvindo esse episódio, você conhece uma advogada familiarista, já manda esse episódio para alguém. Com certeza. Né, pra gente atingir cada vez mais pessoas. Eu acho que é muito sobre isso, né? A gente muitas vezes não sabe como que cai em algum conteúdo, conhece alguma pessoa e por mais alcance, né, que a gente tenha, sempre você pode alcançar uma pessoa a mais. E é tão importante você se sentir acolhida e olhar para o lado, né, de pessoas que estão ali no mesmo segmento que você. E não ver isso como uma concorrência, mas ver isso como uma rede de apoio, né? Então, eu acho que isso também é muito importante. E para a gente fechar esse episódio que tá uma delícia, eu tô amando aqui, poderia ficar o Tem que resto da passar, tarde gente. Que isso, conversando. Ah conversar lá! aqui. Quais são as 3 dicas de ouro para as empreendedoras que estão ouvindo a gente? 3 dicas de ouro. Bom, a primeira delas é quem tem um não tem nenhum. Então, assim, às vezes cada demais no cliente final. Ah, eu quero só o cliente final. Às vezes você tem algo aí dentro do seu conhecimento que poderia ajudar outra pessoa, outro profissional, às vezes outro nicho, mas que já te daria ali uma renda, né? Quem tem um não tem nenhum. Eu acho que é um lema que eu levo muito assim na minha vida. O segundo lema é ou você arrisca ou você se conforma, porque aquele incômodo, ele é um terreno fértil para que você cresça. Sabe, aquele Sim. incômodo que você sente de estar nessa situação. Ai, às vezes eu tô numa situação chata, ai, eu tô numa situação complicada. Se esse incômodo tá te impactando, ele é um agente de transformação mesmo. O incômodo, ele passa a ser um agente de transformação. Por quê? Porque é a partir dali que você vai decidir mudar. Ou você se conforma com essa situação, né? Então, assim, o que que você tem a perder? Na grande maioria das vezes, é muito mais fácil, né? Muito, muito melhor, aliás, você arriscar do que você se conformar com essa situação. E o terceiro, eu diria que quando a gente se junta com 5 fracassados, a gente é o sexto, né? Agora, quando a gente se junta com 5 vencedores, a gente tem um time.
quando a gente se coloca no ambiente certo, quando a gente se junta a pessoas como você, Thay, que tem uma missão incrível, brilhante aí de ensinar outras mulheres sobre o empreendedorismo feminino. Admiro muito sua carreira, honro muito a sua vida. Estou muito feliz por esse convite, inclusive. Quando a gente se junta a pessoas como você, a pessoas que têm o mesmo propósito, né, o mesmo objetivo de crescimento, é inegável, gente, é inevitável. A gente cresce também. Então, o ambiente sempre vence. Se coloquem nos ambientes de vitória, portanto. No topo não tem concorrência. Pelo contrário, tem pessoas que querem te ajudar e alavancar seus resultados também. Ah, eu amo essa frase, amo. No topo não tem concorrência, porque na hora que você fica criando picuinha, que você fica, eu falo assim, fica criando pelo em casca de ovo, como dizia minha mãe. Exatamente. Realmente a gente ter essa tranquilidade, essa paz no coração de fazer o nosso negócio, respeitando a nossa essência, respeitando a nossa missão. A gente tem muito mais a ajudar do que a perder, né, com as pessoas. E eu acredito que essa é a essência, né? Se a gente tiver ajudado pelo menos uma pessoa com esse episódio, né, a gente já vai estar muito feliz. E eu tenho certeza que não vai ser só uma, muitas pessoas vão se sentir impactadas e vão ouvir essas palavras e vai tocar no coração, né, de cada uma daquilo que precisava ouvir. Eu sou apaixonada por podcast, eu criei, né, o HaraCast justamente de tanto que outros episódios de outros podcasts sempre me impactaram. E eu acredito que a mulher, ela precisa cada vez mais ter essa força, né? Ela precisa cada vez mais sentir no coração o quanto ela é forte, o quanto ela é única naquilo que ela faz, né? Porque a gente tem um lema aqui, que é resultados nos negócios e leveza na vida, né? A gente não precisa ser pesado. Eu acredito muito que empreender não precisa ser pesado. E mulheres como você também mostram isso, viu? Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, de dedicar um tempão na sua agenda, que eu sei que não é fácil. Eu agradeço demais o convite. E, ó, gente, eu já me coloco aqui à disposição para a próxima temporada, para a próxima vez, porque eu adorei esse negócio de podcast. Quero estar aqui novamente outras vezes também. Combinadíssimo. Obrigada, Ká. Dá um beijo para vocês. Tchau, tchau. Obrigada por terem me escutado aqui. Esse podcast é um oferecimento do Método Rara, que acredita que cada mulher é uma luz que inspira outras a brilharem também. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!